prosseguindo no estudo do Apocalipse, versículo por versículo, vamos agora ao capítulo 18, versículo 12, o ponto 1, as riquezas da Babilônia. Ou seja, esse versículo ele vai se dedicar a descrever o quanto essa instituição, como eu já falei para vocês, essa religião, o quanto ela é rica, tá ok? O versículo diz: mercadorias de ouro e de prata, e de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze e de ferro e de mármore. Bom, como nós estamos interpretando versículo por versículo, eu vou continuar a leitura depois, porque vai continuar falando da riqueza dela, né? Mas vamos comentar sobre esse versículo. Lembrando que nós estamos, para lembrar o tempo da profecia que nós estamos, nós estudamos até o capítulo 16 de Apocalipse, e nós vimos que o capítulo 16 ele vai até o fim da grande tribulação. Ele vai até a batalha do Armagedon. E o capítulo 17 e 18 ele retorna na história. E esses dois capítulos eles são dedicados a essa instituição que é a Babilônia apocalíptica, né? Então eu falo, é importante nós identificarmos é importante nós identificarmos quem é a Babilônia apocalíptica, porque, vamos dizer, essa interpretação nos ajuda a ficarmos vigilantes quanto às ações que serão feitas nesses últimos dias. Porque, claro, a Babilônia apocalíptica ela tem uma participação no reino do anticristo. Nós vimos isso. Então, se o anticristo está para se manifestar no mundo, se isso está para acontecer, essa instituição com certeza está trabalhando, preparando o mundo para o anticristo chegar. É claro que nós vimos também que no meio da história, provavelmente na segunda metade da grande tribulação, o próprio anticristo se revolta contra ela e resolve destruí-la, né? Nós estudamos o capítulo 13, né? Que aquela besta que sobe do mar, aquela besta, ela é que decide destruir a Babilônia apocalíptica. E a besta, claro, é liderada pelo anticristo, tá ok? Então, esses dois capítulos dedicados a essa instituição, eles nos mostram o quê? Ele nos mostra que essa instituição ela vai ter uma ação muito perigosa para a igreja nos últimos dias. E essa instituição, como eu mostrei para vocês, ela é a Igreja Católica. Não tem outra interpretação. Não tem outra interpretação. E a Assembleia de Deus é aquela igreja que ela sempre quis estar muito longe da Igreja Católica, né? Inclusive a Assembleia de Deus ela sempre diz: nós não somos protestantes, nós não batizamos crianças. A característica das igrejas protestantes e da Igreja Católica é o batismo de recém-nascidos. A igreja cristã nunca fez isso. Bom, eu estudei com um homem que viveu o início das Assembleias de Deus, que era o missionário Lourenço Ouso, né? E isso é o que sempre foi nos ensinado. E nesses últimos dias, o que está acontecendo? As igrejas estão se voltando, alguns pastores das Assembleias de Deus estão se voltando para as igrejas reformadas e para a Igreja Católica. Então, isso é um perigo grande. Bom, falando então dessa importância, porque tem 2 capítulos, então são muitos versículos para nós falarmos sobre ela. Acaba que ela está sendo o centro, porque é o personagem mais citado no Apocalipse. Bom, o comentário diz: o versículo descreve a variedade do comércio da religião da Babilônia. O primeiro grupo é formado de metais, ouro, prata, pedras preciosas e pérolas. O segundo grupo é formado de tecidos luxuosos, linho fino, púrpura, seda e escarlate. O terceiro grupo é formado de materiais de edificação, madeira odorífera, marfim, madeira preciosíssima, bronze e ferro e de mármore. A religião da Babilônia favorecia os ricos, pois o pobre oprimido ouvia dos sacerdotes que tudo fora determinado pelos deuses.
tudo fora predestinado pelos deuses. Assim o pobre ficava conformado com a exploração que sofria. Tudo era determinado pelos deuses. Aqui, falando em termos de religião da Babilônia, a religião da Babilônia, como eu disse, ela pregava isso no Império Romano. O Império Romano, ele acreditava nisso. Aqui eu não estou falando só do período católico, não. Essa religião da Babilônia, eu tenho deixado bem claro para vocês, ela é com certeza, em primeiro lugar, a religião que dominava o Império Romano, porque João diz que ela estava assentada sobre esse império, sobre essa besta. Depois a besta vai destruí-la, mas ela está dominando essa besta, né? Então, claramente, a Babilônia apocalíptica é a religião que dominava o Império Romano. Isso é indiscutível, não tem como discutir. E a história romana, ela diz aonde nasceu essa religião. Flávio Joséfo, escrevendo ao imperador romano, ele cita até historiadores romanos dizendo, olha, a religião de Júpiter, a religião que domina Roma hoje, ela nasceu lá em Babel, com Nimrod e Semíramis. Então, é a religião que dominava o mundo antigo, tinha assentado sobre 5 reinos, e o 6º era o reino romano, foi o que o anjo disse para João. Então, claramente está tratando da Igreja Católica hoje. E essa religião, esse determinismo dos deuses, isso era pregado em tempos atrás por todos os povos pagãos. Quem estuda filosofia sabe que Platão defendia o mesmo sistema do determinismo dos deuses. Ele defendia o sistema de castas, aquela posição social do grego tinha sido determinada pelos deuses. As religiões pagãs pregavam isso. Por quê? Porque as religiões pagãs nasceram em Babel, e hoje eles querem que a gente pregue isso, né? Não vão conseguir de jeito nenhum. Bom, eu concluo aí. Karl Marx afirmava que a Igreja Católica sempre esteve do lado dos ricos, logo era necessário controlá-la. Todos os comunistas sempre falaram isso. E quando eles se dirigiam à Igreja Católica, eles se dirigiam a ela como cristianismo. Eles pensavam que a Igreja Católica era o cristianismo. Então, por que o ateísmo hoje, o comunismo hoje, ele tem aversão ao cristianismo? Ele persegue todos os cristãos, né? Porque ele acredita que a história da Igreja Católica é a história do cristianismo. E sendo assim, essa história ela foi muito opressora. E por isso, essa é a razão do ódio, da aversão que o comunismo tem do cristianismo, né? Acaba confundindo os verdadeiros cristãos que hoje querem pregar na China, em outros países comunistas, e não podem. Por quê? Porque a ideologia comunista falou, olha, nós temos que esquecer Deus. Eles começaram a desenvolver e patrocinar a crença de que Deus não existe. Por que eles querem patrocinar a crença de que Deus não existe? Quem é o culpado dessa história toda? É a Igreja Católica. Porque eles olham para ela, os socialistas olharam para a história da Igreja Católica e falaram, isso daí é o cristianismo, então nós temos que acabar com a crença em Deus. E tudo isso por conta das, infelizmente, grandes malvadezas da Igreja Católica.